E hoje nós vamos falar um pouco sobre a diferença entre os cruzados e os templários. O meu nome é Paulo Ricardo Ramos. Como nós falamos, as cruzadas foi um movimento militar dos cristãos europeus, a princípio para retomar Jerusalém, que estava dominada pelos islâmicos. A cidade de Jerusalém, onde Jesus foi crucificado, onde Jesus ressuscitou, onde Jesus orientou os seus seguidores a começarem a Igreja de Cristo, a Igreja Cristã. Então, Jerusalém, no ano 638 após Jesus, ela foi tomada pelos comandantes líderes islâmicos. E agora, as cruzadas, no ano 1095, o Papa Urbano II conclamou o povo cristão na Europa a fazer um exército, ou vários exércitos, são as cruzadas, para libertar Jerusalém do domínio islâmico, para voltar ao domínio cristão. Porque desde quando, no ano 135, o povo judeu foi expulso de Jerusalém, daquela região, pelo imperador romano Adriano, do ano 135 até o ano 638, são vários séculos, que Jerusalém esteve comandada, administrada por cristãos. E agora, no ano 1095, as cruzadas acontecem para retomar Jerusalém para as mãos dos cristãos. E assim foi feito. No ano 1099, em julho de 1099, os cristãos retomaram Jerusalém das mãos dos islâmicos. Só que muitos cristãos, como nós já conversamos, muitos cristãos eram peregrinos. A ideia de peregrinar até Jerusalém como penitência. Então eles voltaram para a Europa. E os governantes cristãos lá em Jerusalém e em outras terras ali na região do Oriente Médio, onde os cristãos retomaram dos islâmicos, como fazer? Como fazer para manter aquelas terras nas mãos de cristãos? Então tinham os exércitos cruzados, que eram os exércitos comandados pelo rei de Jerusalém e outros comandantes daquela região ali, como de Edessa e outras regiões ali. Então, os cruzados tinham que proteger aquela região dos ataques e contra-ataques que os exércitos islâmicos estavam fazendo. Já no ano de 1099, no ano 1100, muitos cristãos retornaram para a Europa, para suas terras. Eles tinham feito a peregrinação, fizeram as cruzadas, lutaram e voltaram. O voto que eles tinham feito diante de Deus para retomar a cidade de Jerusalém para os cristãos, muitos voltaram. Mas os reis de Jerusalém e os comandantes daquela região lá, cristãos, tinham que manter aquela região contra os ataques dos islâmicos. E assim foi feito. Só que, mais uma vez, as estradas onde os peregrinos iam até Jerusalém, elas não eram protegidas. E os islâmicos atacavam grupos de peregrinos cristãos, continuavam atacando, mesmo com aquela região sendo dominada pelos cristãos, mas aconteciam constantes ataques a grupos de cristãos que queriam ir até Jerusalém e retornar de Jerusalém para suas terras na Europa. No ano 1118, o rei de Jerusalém, Balduíno II, pede ajuda a nobres cristãos para proteger esses peregrinos que estavam nas estradas chegando até Jerusalém. Aí, no ano 1119, um cavaleiro francês e mais 8 cavaleiros, eles começaram um grupo para proteger, um grupo armado,
para proteger esses peregrinos cristãos que chegavam até Jerusalém dos ataques islâmicos que aconteciam com frequência nas várias estradas, nos vários caminhos que levavam até Jerusalém. É esse grupo de 9 cavaleiros que vai receber o nome de Templários. Então o rei Balduíno II cedeu uma parte do palácio real lá no templo, onde era o templo lá em Jerusalém, e o abade Bernardo de Claraval influenciou na decisão do Papa em reconhecê-los e em estabelecer uma regra para eles no ano 1129. Então os cruzados quem eram? Os cruzados eram exércitos de cristãos para o governo daquela região de Jerusalém e naquelas cidades, naquela região próxima. Os templários quem eram? Eram forças particulares que tinham a responsabilidade de proteger os peregrinos que queriam chegar até Jerusalém dos ataques de grupos islâmicos. Então, cruzados e templários trabalhavam juntos. Participaram de várias guerras contra grupos islâmicos e exércitos islâmicos em vários momentos, durante um período de mais de 200 anos. Eles trabalharam juntos, mas eles eram grupos diferentes. Os cruzados eram exércitos cristãos comandados pelos comandantes e reis de Jerusalém. Os templários eram forças militares particulares, cristãos também, que lutavam junto ao lado do exército cruzado, mas os templários tinham como função especial proteger os peregrinos cristãos nas estradas até Jerusalém e depois da saída de Jerusalém dos ataques islâmicos. Os templários, eles foram extremamente financiados por vários homens nobres, ricos da cristandade europeia, e eles cresceram muito, se fortaleceram muito. Eles, os templários, tiveram uma importância muito grande dentro de todas as batalhas, não só no Oriente Médio, mas também na Espanha, Portugal e em várias outras partes da Europa contra ataques de exércitos islâmicos. O que eu quero que você que está conosco aqui entenda é que tanto os cruzados como os templários, eles foram extremamente importantes para os cristãos. Trabalharam juntos, mas tinham funções particulares. Como eu já falei, os templários tinham especial função de guardar, proteger os peregrinos nas estradas, nos caminhos que levavam até Jerusalém. Tinham também mercenários, os templários pagavam mercenários a lutar ao lado deles. Hoje nós vemos, por exemplo, o grupo Wagner, que é um grupo russo de mercenários, lutando para o governo russo em várias situações, em várias regiões e em vários países lá na África. Existem também mercenários hoje lá pagos em empresas nos Estados Unidos, que também têm funções e trabalhos de exércitos particulares em várias partes do mundo. Então, mercenários sempre existiram. Os templários também pagavam, tinham que sustentar mercenários que não eram templários, mas que eram pagos pelos templários também para ajudá-los nas guerras, nas batalhas contra os soldados, contra os exércitos islâmicos. Mas eu espero que você tenha entendido a diferença entre os cruzados e os templários, que estavam juntos, mas eram grupos diferentes. E é bom nós entendermos um pouco das cruzadas e de como elas foram importantes para o desenvolvimento do mundo ocidental.